Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos aqui num vídeo muito especial, muito legal. Estou super feliz de vir conversar com vocês sobre Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou Harry Potter e a Pedra Filosofal em português. Quem viu meu último vídeo sabe que eu comecei então uma releitura de Harry Potter aí mais de 10 anos depois que eu li a série. E só pra adiantar pra vocês, tá sendo maravilhoso, gente, revisitar essa série. Eu já tô lendo o livro 2, que é A Câmara Secreta, The Chambers of Secrets, acho que é assim que eu falo em português, em inglês. Eu estou lendo mais no inglês mesmo aqui pelo Kindle. Essa aqui é a edição britânica que eu estou lendo. Mas a primeira vez que eu li nessa edição aqui, antiguíssima da Rocco, né, com essa capa. E eu até comentei lá no Instagram, gente, que essa capa pra mim ela é extremamente nostálgica. Por mais que eu queira uma nova edição de Harry Potter, né, mais bonita, né, com uma letra melhor, e uma capa diferente, eu tenho muito carinho por essa capa aqui, porque foi essa a primeira edição de Harry Potter que eu li muito tempo atrás, gente, muito tempo. Faz tanto tempo que eu não lembrava de algumas coisas da história. Sabe quando você só lembra, assim, de coisas bem vagas? Lembrava de um fato aqui. Eu tava começando a misturar alguns fatos do livro 1 com o livro 2. Então, enfim, eu comecei a achar que tal coisa acontecia no livro 1, mas na verdade acontecia no livro 2. A releitura é importante pra isso, né, gente? Pra gente revisitar histórias que a gente ama. Não preciso avisar vocês que esse vídeo vai ter spoilers do primeiro livro. E eu acho que eu vou até, às vezes, falar algumas coisinhas aqui e ali dos livros seguintes, mas eu vou tentar não dar muito spoiler dos outros livros. Eu vou tentar ficar só aqui só na Pedra Filosofal mesmo, só aqui no livro 1. E eu também fui muito inspirada por essa releitura quando eu vi que a Tati Filtrin também está relendo o Harry Potter em inglês. Eu falei, gente, eu acho que o momento é agora, né? Se tem muita gente lendo, então eu vou aproveitar a deixa e vou ler também, vou fazer também essa releitura. E assim, gente, o Harry veio, eu praticamente acompanhei, né, o lançamento dos últimos livros do Harry. Acho que o 6º livro e o 7º, quando saíram, eu já conhecia a série, eu já estava esperando também com ansiedade como que a história ia terminar. Eu peguei o auge dessa mania de Harry Potter, né, da Harry Potter mania, né, e no começo dos anos 2000, tanto que eu li na escola e eu não comecei a ler pelo livro 1. Eu comecei a ler pelo livro 5, sem saber que era o livro 5, né? Emprestado de amigos, então os amigos compravam um livro, eu ia lá e pegava emprestado com eles. Depois que eu li o livro 5, sem entender nada do que estava acontecendo, né? Porque as histórias são contínuas, né? Então, o que acontece no livro 1 vai ali ter uma consequência no livro 2, no livro 3. Então, esses fatos vão sendo contínuos, né? Uma história contínua, apesar de serem livros diferentes. E aí, depois que eu li o livro 5 de um amigo meu que tinha o livro 5, eu peguei emprestado com ele os outros livros pra eu ler. Isso, gente, faz muito tempo. Eu estava, acho que no 5º ou 6º ano, eu acho, tá? Eu não sei, a minha memória é meio ruim pra datas. Mas eu tava ali com os meus... no 5º, 6º ano da escola, então faz muito tempo, eu tô com 31 anos agora. Então eu tenho um carinho especialíssimo por Harry Potter justamente por isso, por essa nostalgia, porque me lembra minha infância, lembra de quando eu era criança, lembra de quando eu ficava ansiosa pra assistir os filmes quando passava na televisão, ainda não tinha streaming, né? Então eu assisti os 4 primeiros filmes diversas vezes, toda vez que passava na TV eu assistia dublado. Então hoje em dia pra mim é muito difícil assistir o filme legendado, por exemplo, porque eu tô acostumada com a dublagem, a nossa dublagem aqui do Brasil, que é excelente. Então pra mim tem todo esse gosto especial pra série. Eu tenho um carinho enorme pelos personagens, enorme pelo filme, pelos filmes também, justamente porque marcaram muito a minha infância, e eu acho que marcou também demais a infância de muitos de vocês também aí que cresceram com Harry. Então, o que se trata, então, a história do primeiro livro? Aqui a gente tem o início, né? O início de tudo, como começou essa grande saga, que eu considero hoje, na minha opinião, uma das grandes séries de literatura juvenil e literatura inglesa também, lembrando que o canal também é de literatura inglesa, e eu acho que ia ser um buraco muito grande eu não chegar aqui no canal e não conversar com vocês sobre Harry Potter, porque se tem uma coisa mais British, mais britânica que Harry Potter, gente, não tem. É extremamente British. Então aqui, na história do primeiro livro, a história que todo mundo conhece, imagino, né? Imagino que você que está assistindo esse vídeo conhece a história do Harry Potter, seja ou não conhece pelo livro, mas também talvez conheça pelo filme. Então eu não vou entrar em detalhes da história, vou comentar brevemente algumas coisas com spoilers e também algumas impressões que eu estou tendo nessa minha releitura. Então aqui a gente tem o início do nosso jovem Harry, que é um jovem órfão. Ele não sabe até então que ele é um bruxo, né? Que ele é aí o garoto que sobreviveu, né? The Boy Who Lived, em inglês.
E ele, então, mora com seus tios, que o tratam muito mal, né? Os seus tios e seu primo, que o tratam mal, que ele é esquisito, que coisas estranhas acontecem com esse garoto, até que um belo dia ele recebe a carta, então, de Hogwarts, que é a escola de bruxaria de Hogwarts, e que ele foi aceito. E aí, depois de muitos contratempos, até chegar em Hogwarts, ele descobre finalmente, então, pouco depois que ele recebe essa carta, que ele, na verdade, ele não tem os pais, ele perdeu os pais, porque os seus pais foram assassinados por um bruxo das trevas chamado Lord Voldemort, né? E que o bruxo tentou matar o Harry também naquela noite, na noite do Dia das Bruxas, e ele não conseguiu, e por isso que ele ficou tão famoso, né? O bruxo perdeu os poderes dele, né? Nessa que ele tentou matar o Harry, e é por isso que o Harry era um garoto famoso, conhecidíssimo, uma celebridade praticamente no mundo bruxo, porque ele foi o único bruxo que conseguiu derrotar o Lord Voldemort, ou como alguns personagens chamam aqui, você sabe quem, né? Porque eles têm esse medo de falar o nome dele, o que eu acho interessante. Quando eu era jovem, quando eu era mais nova, eu não entendi essa questão, por que as pessoas tinham medo de falar o nome do Lord Voldemort. Mas agora, mais velha, também, sem querer aqui fazer uma comparação entre religião e o Harry Potter, mas para nós católicos os nomes também têm muito poder, né? É tanto que a gente tem até uma festa dedicada ao nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a questão do nome é você nomear alguma coisa, você dá poder a ela, né? Você dar ali uma certa autoridade àquela pessoa, aquela coisa sendo nomeada. Então agora eu consigo entender melhor essa questão do porquê dos bruxos terem medo do Lord Voldemort aqui. E aí nisso, quando ele tá indo para Hogwarts, no trem de Hogwarts, ele conhece os dois personagens que serão então os seus melhores amigos aí, entre muitos entreveros e altos e baixos nesse relacionamento. Ele conhece o Rony e depois ele vai conhecer a Hermione, que pra mim é minha personagem favorita, gente. Eu amo Hermione Granger. Aqui não se fala mal de Hermione Granger nesse canal e nem em nenhum lugar, gente, porque eu adoro a Hermione. Eu acho que a Hermione pra mim foi uma inspiração e até hoje continua sendo, porque é uma personagem maravilhosa. Não sei se é isso, eu gosto muito dela no 6º livro, mas eu preciso reler pra lembrar, porque acontecem algumas coisas lá que eu não curti tanto. Mas o legal do Harry aqui, da saga no geral, é que os personagens não são, assim, aqueles personagens quadrados, aqueles personagens superficiais, né? Eles têm defeitos, eles têm momentos que a gente fala, peraí, não é assim, entendeu? Eles têm essa coisa de não sou perfeito, não sou um personagem que vou fazer tudo certo. E eu acho que isso que torna eles cada vez mais humanos e muito reais pra gente, né? Por isso que quando a gente cresceu lendo Harry, eles pareciam muito reais pra gente, porque eles tinham essa boa construção de personagem que é feita ali ao longo da saga. Nisso que o Harry chega em Hogwarts, então ele conhece o Dumbledore, que é o diretor da escola de magia e bruxaria de magia e bruxaria. Ele vai então passar pelo processo de seleção das casas. Ele estava com muito medo de parar na Sonserina, que era a casa ali mal falada, foi a casa de Lord Voldemort. Falavam que a Sonserina tinha muitos bruxos ruins que saíam de lá. E aí o Chapéu Seletor quase o coloca na Sonserina. Isso vai voltar no livro 2, nessa questão do Harry ser da Sonserina ou não, se o Harry deveria ter ido pra Sonserina, enfim, a gente vai conversar quando eu fizer o vídeo sobre a Câmara Secreta. Mas isso aqui já começa aqui, tudo nesse livro, né? A sementinha aí dessa história do Harry ser da Sonserina. E ele acaba pedindo pro Chapéu Seletor, ele pede pro Chapéu Seletor colocá-lo na Grifinória, e o Chapéu Seletor o coloca, assim como o Harry e Hermione. E, surpreendendo 0 pessoas, Draco Malfoy vai parar na Sonserina. Draco é o garoto aqui que tenta fazer ali amizade com o Harry, mas ele acaba humilhando ali o Rony, né? Falando sobre a família do Rony, que a família do Rony eram de bruxos puros sangues, mas eles não tinham nada. Ele dá uma humilhada ali no Rony, o Harry não gosta disso, e aí o Harry fala que ele não precisa da amizade dele. E aqui começa também uma das inimizades, né, mais famosas também da literatura, já começa nesse momento aqui. Nisso que eles chegam em Hogwarts, começa então a aparecer o mistério da Pedra Filosofal, que o Harry tinha visto o Hagrid pegar ali do banco de Gringotts, né? Ele no começo não sabe o que é, mas depois, junto com a Hermione e o Rony, né? Depois que eles finalmente fazem amizade ali após o Dia das Bruxas, né? Que eles salvam a garota de um trasgo por culpa do Rony. Ela foi parar naquele banheiro chorando por culpa do Rony. Que isso fique bem claro aqui, ok? Que isso fique bem claro. Porque ele falou uma besteira pra ela ficou super chateada. E começa então a amizade deles, né? Depois dessa luta do trasgo, né?
Talvez vocês vão perceber que eu não sou a maior fã do Rony, gente. Eu nunca fui. Não sei se nessa releitura... Não sei se nessa releitura eu vou mudar de ideia em relação a ele, mas eu nunca fui a maior fã do Rony. Já vou deixar aqui bem claro, se você é fã do Rony Weasley, beleza, legal, podemos ser amigos, mas saibam que dos três aqui, o Rony pra mim é o mais me irrita. Não porque ele é o mais fraco dos três em relação a poder e, enfim, a gente sabe o que acontece no livro 7, quem leu sabe, mas eu acho que essa questão dele ter essa coisa de ser vítima o tempo inteiro, sabe? De se fazer de coitado o tempo inteiro, eu não gosto disso. Eu não gostava quando era mais nova e continuo não gostando agora mais velha. Então, gente, possa ser que nos meus vídeos vocês não vão me ver falando tão bem do Rony assim, tá? Não acho que ele é um personagem... Meu Deus, que personagem horrível, que ruim, não. Mas é aquilo, os defeitos do Rony saltam muito aos olhos da gente, né? E nessa releitura também tá sendo assim. Ele tem bons momentos, eu não acho que ele é uma má pessoa, mas esses defeitos que ele tem, esses problemas que ele tem de baixa autoestima, dele até ter uma certa inveja do Harry em alguns momentos, né? Eu não sei vocês, mas eu sinto isso, não aqui nesse primeiro livro, mas a gente vai ver muito isso no quarto livro. Olha, sem dar spoiler, mas quem leu o quarto livro sabe do que eu tô falando. Isso me irrita muito, isso não me faz, assim, gostar tanto dele quanto eu gosto da Hermione, quanto eu gosto do Harry, tá? Essa é a minha opinião sobre o Rony, é o que eu sinto aqui. Nesse livro nem tanto, né? Nesse livro aqui é o começo da amizade deles, mas ao longo da série você vai percebendo algumas coisas sobre o Rony e você fica... Ai, Rony, difícil te defender desse jeito, meu amigo. Mas enfim. E aí começa então o mistério aqui desse livro, que foi a tentativa do roubo da Pedra Filosofal, que o Harry tinha visto o Hagrid pegar em Gringotts, né? E que eles acabam descobrindo que essa Pedra Filosofal está no castelo, está guardada no castelo, criada ali pelo Nicolas Flamel, acho que é assim que fala o nome dele, e que alguém tentou roubar, né? E aí... Então, depois de muitos altos e baixos, eles acabam tentando... Eles ali começam a suspeitar do professor Snape, né? Que nunca gostou do Harry. Ele é diretor da casa da Sonserina. E que eles estão suspeitando que o professor Snape estava querendo roubar aquela pedra. Porque aquela pedra é o elixir da vida, né? Ela acaba ali transformando você em imortal, basicamente. Só que eles não sabiam até então, que achava que era só o Snape que queria essa pedra, né? Mas na verdade não era. O que é legal do Harry é que o mistério parece que tá solucionado, mas na verdade as coisas não são exatamente como elas parecem ser, sabe? Então é o que acontece aqui. Isso que eles estão aí xeretando sobre a Pedra Filosofal. Eles descobrem que ela está sendo guardada por um cão de 3 cabeças chamado Fofo. Aqui o nome dele em inglês acho que é Fluffy, o nome dele. Que é o cão do Hagrid, né? E o Hagrid fala pra eles, eu emprestei pro Dumbledore pra guardar, né, a pedra, e ele meio que sem querer solta sobre a pedra, e era isso mesmo. Eles estavam certos, a pedra estava sendo guardada em Hogwarts, né. Enquanto eles estão investigando esse mistério, eles começam então, eles estão ali tendo o primeiro ano de Hogwarts, tem as aulas, tem também a questão de quando eles estão voando na vassoura, eles têm a primeira aula de voo de vassoura, que o Harry acaba sendo então, achando que ele ia ser expulso, né, porque ele voa na vassoura fora... quando ele não atrás do Malfoy, e ele acaba entrando pro time de quadribol. Eles acabam não ganhando o campeonato, porque o Harry ficou machucado aí depois da luta dele com o professor Quirrell, que era então a pessoa que estava atrás da Pedra Filosofal, a mando de Voldemort, né? Para a surpresa do Harry, que achava que era o professor Snape, né? Eles passam ali por vários jogos, por vários desafios para poder chegar até a pedra. Então tem o desafio do Fofo, tem o desafio, se não, de uma planta, que era uma planta matadora ali. Das chaves, que o Harry precisa voar pra pegar as chaves. Do jogo xadrez, que é muito legal. No filme, então, é mais divertido ainda ver essa cena do jogo de xadrez bruxo. E tem também do líquido, lá Alice no País das Maravilhas, porque impossível não lembrar desse desafio das garrafas e não lembrar de Alice, gente. Se você ler, você vai lembrar do que eu tô falando. J.K. Rowling, eu sei da onde você pegou isso daí, tá? E por fim, tem o último obstáculo, que é o espelho de... Gente, eu não lembro o nome agora em português, eu esqueci qual que é o nome. Eu vou deixar aqui na legenda quando eu estiver editando. Que é um espelho que te mostra o que mais você deseja no seu coração. O Harry já tinha encontrado esse espelho antes, que ele viu os pais, né? Só que aí o Dumbledore tinha escondido, então,
a pedra nesse espelho. E por acaso, assim, o Harry, então ele acaba entendendo como pegar a pedra, né? Ele consegue pegar a pedra do espelho porque ele era a única pessoa ali que não queria a pedra pra ele. Ele só queria salvar a pedra. Ele só queria salvar aquela pedra. Ele não queria usar aquela pedra, né? E ele e o Quirrell, então, lutam. E o Quirrell, então, numa cena que é a mais grotesca aqui do livro, uma cena pesada, inclusive. Essa é a cena do unicórnio morto. Ele tenta matar o Harry, né? Só que, na verdade, atrás da cabeça dele, né? Ele usava um turbante. Atrás da cabeça dele tem ali a cara do Lord Voldemort, que no filme ainda é mais assustadora, gente. Meu Deus, esse primeiro filme e o segundo filme também, que tem um monstro lá do segundo filme, que eu vou falar no outro vídeo, pra mim são os piores de ver, porque eu morro de medo. Mas é aí o Harry, então, queima, né, a cara do Quirrell. Até hoje eu não sei como que ele consegue, porque o Dumbledore vai explicar, porque é o feitiço que a mãe dele, né, a Lily Potter, fez quando ela morreu, com a morte dela, né, que selou o Harry e que o protege do Voldemort, né. E ele, quando tocou na cara do Voldemort ali, no corpo do Quirrell, o Voldemort não aguenta o contato físico e ele acaba sendo queimado ali. E por fim o Harry acaba salvando a Pedra Filosofal, que no final das contas é destruída pra ninguém mais ficar atrás, né? Porque Voldemort não tinha corpo, então ele só podia agir por meio de outras pessoas, né? E ele tinha só uma semivida. Então o professor Quirrell estava se alimentando de sangue de unicórnio, né? Pra manter o Voldemort vivo. Uma cena grotesca, assim. No filme aparece essa cena, mas eles deram uma amenizada bem grande, porque no livro aqui, gente, a cena é bem grotesca, porque o Harry, ele vê tudo. A cena do encapuzado, que depois ele vai saber que é o professor, bebendo sangue de unicórnio, que é um animal aqui na saga, ele é um animal inocente, né? Quando você bebe o sangue desse animal, você vai ter uma semivida. Você vai ser amaldiçoado, porque você matou uma criatura inocente. Terrível, mas enfim, é isso, gente. O resumo do resumo da história é essa. A leitura em inglês pra mim tá sendo super tranquila. Se você não tem costume de ler em inglês, possa ser que essa leitura aqui seja complicada pra você, tá? Então eu recomendo você estar ali realmente no nível intermediário, nível B1 e B2, pra você ler o Harry no inglês, tá? Porque tem muitos termos no próprio inglês aqui. E era engraçado que durante a leitura eu ficava tentando lembrar os nomes porque muitos nomes aqui foram traduzidos para português, né? Como o caso do espelho, lá que eu não lembro o nome no português. Então eu ficava tentando lembrar. Ai, gente, qual que é o nome? O cão eu lembrei, que é fofo. Mas os outros eu tive que ficar olhando no Google pra saber qual que era o nome. E, gente, eu adorei essa leitura, nem preciso dizer. Não é o meu favorito da saga. Eu tenho o meu favorito da saga aqui, é o livro 3, o Prisioneiro de Azkaban, que pra mim é o melhor da série, na minha opinião. Super gostoso, mas eu amei também reler a Pedra Filosofal. O Harry é um personagem que eu adoro, ele cresce muito aqui, ele vai crescendo muito ao longo da saga, que ele é um menino fofo, né? Que ele é só um menino fofo até agora. E eu também reassisti o filme, como eu falei pra vocês, eu não consigo ver o filme legendado, eu tentei assistir legendado. Mas, gente, a memória afetiva é muito forte, com a dublagem também, então eu acabei assistindo dublado. E foi muito gostoso, passou super rápido. É aquela história que dá um quentinho no coração, né? Esses 3 primeiros livros da saga do Harry, eles dão um quentinho no coração. São aqueles livros que termina tudo tão bem, tão gostoso, assim, sabe? Que você fica, né? Ah, que história legal, que gostoso, né? O que não podemos falar do 4º livro, né, gente? Que o 4º livro é só derrota. Mas até eu chegar no 4º livro, então eu posso curtir esses momentos good vibes dos 3 primeiros livros, né? Eu não preciso nem dizer pra vocês o quanto eu recomendo, né? Vocês lerem o Harry. Eu acho que vale a pena. Mesmo que você não cresceu lendo Harry Potter, como foi o meu caso, eu não acho que existe essa coisa de eu perdi o time da leitura. Realmente, você perdeu o time da leitura. Quem tivesse lido criança, você ia entender melhor, né? Essa questão da nostalgia que a gente sente. Mas nada impede de você ler agora adulto, tá, gente? Porque é um livro bem escrito. Apesar de ter algumas coisinhas aqui e ali, nesses primeiros livros que eu percebo que a Rowling ainda era uma autora muito nova, né? Então a gente percebe quando a autora ali os primeiros livros, né? Porque ela vai melhorar muito como escritora ao longo da saga. A gente percebe que o texto dela vai ficando mais bem elaborado. Por exemplo, no livro 2 tem alguns momentos que eu acho que tem hora que ela esquece que a Hermione tá na sala, então falta o diálogo da Hermione ali com eles. Mas é coisa de escritor
ainda que tá amadurecendo, né? Então ela é uma autora mais madura ali a partir do 5º livro em diante, né? Então é legal também ver essa evolução da própria autora, né? Com a série. Mas é isso, fica aqui a minha recomendação. Teremos mais vídeos sobre Harry Potter aqui no canal, com certeza, em breve. Em breve eu volto aqui pra gente conversar sobre a Câmara Secreta. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei, assim... eu tentei não falar tudo, muita coisa aqui nesse vídeo, porque a gente vai ter muito vídeo aí pela frente ao longo do ano falando de Harry Potter, então a gente vai ter tempo pra conversar. Aqui foi mais pra gente introduzir um pouco a história, falar um pouco da minha relação com os livros do Harry. Espero que tenham gostado. Comente se você já leu A Pedra Filosofal ou se você pretende fazer uma releitura, se você gosta ou não de Harry Potter. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até mais.